Bom dia, galera! Chega mais, vocês vão entrar aqui na minha casa, conhecer não só a casa, mas a rotina de um dia de preparação para a final do TCB desse ano de 2026. Ano especial, hein? Será que vem aí um Last Dance? Bora! Hoje é um dia típico, hein? Hoje é quinta-feira. Geralmente, quinta-feira eu tenho dado rest total, porque tenho corrido mais ao longo da semana, tô correndo 50 km por semana, para tentar melhorar ainda mais a corrida nessa preparação desse segundo semestre. E eu tenho ficado bem quebrado com o resto dos treinos. Então eu fazia rest total no domingo, como eu tô correndo no domingo, eu tô fazendo rest total na quinta. E nadando no sábado, né? Nado e corro no sábado pela manhã, treino no sábado à tarde. Só que aí hoje eu vou adiantar essa natação. Hoje nós vamos nadar agora, tomar um café, vamos nadar e depois a gente vai treinar no box, porque eu vou fazer a cesta da açaí para já dar referência para vocês. Agora eu vou comer sei lá, tipo uma crepioca, só que eu chamo de panqueca porque é doce, porque eu coloco whey. Então, nessa fase também, eu estou aumentando um pouco mais meu gasto calórico, então eu estou aumentando a minha ingestão calórica também. Então, pela manhã eu tenho comido mais, acho que o dia todo. E porque eu tenho gastado bem mais também. Logo depois da Copa Sul, eu fiquei um mês mais parado, então eu engordei 5 quilos. E aí a gente voltou a treinar, porque eu fiquei meio de férias, né? A gente voltou a treinar e aí eu já perdi 6. Então eu não só voltei com o peso que eu estava na Copa Sul, como eu perdi um pouco mais. Só que eu tô querendo manter desse jeito, porque eu tô ganhando força ainda nessa preparação, mas ao mesmo tempo eu tô conseguindo melhorar a corrida, tô me sentindo mais leve para os ginásticos, mais leve para o condicionamento geral. Então acho que eu vou manter esse peso. Semana que vem eu vou conversar com a Gisele, que é minha nutri. Então talvez, eu vou ver se nesse mês final, talvez eu perca mais 1 quilo ou mantenho, vamos ver. Ó, joguei 2 ovos. Vou jogar agora 4 colherzinhas dessa de tapioca. Isso aqui é um pré-treino sinistro. Ó, um scoopzinho do whey da Jed. Tem uma coisa que eu tenho melhorado demais nessa preparação. Na verdade, eu mudei um pouco no início do ano. E aí, ao longo do tempo, eu fui melhorando isso. A gente está com uma psicóloga agora, né, que chama Bianca Andrade. Ela mudou meu jeito de pensar, mudou meu jeito de agir, meu jeito de treinar, competir. Então, foi muito bom para a Copa Sul desse ano. Eu me senti muito bem. E aí, pós-Copa Sul, com um descanso, então um mês ali para pensar na vida, ver como que eu voltaria aos treinos. E aí, nessa volta, uma coisa que eu fiz agora, tá meio ligado também à rotina e um pouco relacionado à oração também. Então, eu comecei a querer acordar todos os dias às 5 da manhã. Falei, ó, a partir de agora eu vou acordar às 5, porque principalmente aqui nós estamos no centro de São Paulo, eu estava tirando meio da manhã, tinha vezes que à noite para rezar ou para ler qualquer tipo de livro, e estava me atrapalhando. Então, muito barulho, ou meio da rotina, tinha que treinar, fazer outras coisas, e eu estava querendo me conectar um pouco melhor e também tirar um tempo para meditar mais em relação aos treinos. Então, acordar às 5 da manhã melhorou muito. Então, eu tenho acordado, então é a hora que está mais silêncio. Então, eu acordo, venho para cá, aí é a hora que eu rezo. Então, eu fico uns 40 minutinhos rezando, lendo a Bíblia, meditando. E isso tem melhorado um pouco todo o resto do treino, o resto do dia. Porque não só o rezar e meditar, logo depois que acaba isso, eu começo a pensar um pouco mais sobre como vai ser o dia. E aí eu estou me organizando melhor. Então, o treino tem rendido mais com isso. Então, é uma maneira de me conectar, começar o dia de uma melhor forma. E ao organizar melhor o treino, parece que eu estou rendendo mais. É aquilo que eu sempre falo isso no Instagram sobre a prática deliberada, né? Como você vai treinar realmente querendo melhorar algo. Então, acordar mais cedo e separar essa hora para pensar está sendo melhor para eu melhorar essa prática deliberada também.
Agora vem a melhor parte do pré-treino. Doce de leite e queijo. Nós estamos a 1, 2, 3, 4, 5 semanas inteiras para o TCB. Então a gente tem um restinho dessa. Amanhã é sexta-feira, então tem sexta açaí, sábado. Só que essa semana a gente está numa descarga, né? A gente está numa semana de deload para a partir de semana que vem ser pau na máquina. Então a partir de semana que vem nós temos 5 semanas completas. Então você pensa que a gente tem que fazer algumas semanas fortes e depois já começar a descansar para o TCB, né? Então foi muito legal esse calendário, porque a gente começou a preparação lá em junho, a preparação específica do TCB, né? Em junho. Então foram semanas de paulada. E aí semana passada a gente foi no Powered, que foi uma competição absurda. O nível estava muito, muito alto, então de 30 atletas que tinha lá, 10 eram nível TCB, que estavam na final do TCB. Muitos atletas muito bons, então foi bom para ter um parâmetro. E lá teve prova de natação, de corrida, de peso, de ginástica, prova longa, prova curta. Então foi uma boa preparação para o TCB e 3 dias. O TCB são 4, então é legal isso. Então, outra coisa boa, hein, de preparar, pensando nos 3 dias e 4 dias do TCB. Hoje, nós fizemos anteontem um workout pesado, que é o Game Over, que tinha muitos all balls, muitos burpees, e eu tô com muita dor tardia hoje. Então isso é bom, por quê? Porque o TCB, eles são 4 dias. Geralmente, então quinta-feira começou, geralmente sábado, de todos os TCBs que eu participei, sábado sempre é o pior dia, na minha opinião. Não sei quem está assistindo que já foi, se acha diferente. Eu sofro muito no sábado para levantar da cama. Então sábado de manhã para mim é muito ruim, é o dia que eu mais estou com dor tardia. Geralmente no domingo, eu não sei se é porque pela aquela adrenalina já está no final, ou se não eu já estou tão cansado que já estou esquecendo a dor, o sábado é ruim. Então, fazer workouts, igual a gente vai fazer hoje, com o tipo de dor tardia que eu tô, é bom para preparação, porque é como se você estivesse vivendo um sábado de TCB. Não na mesma intensidade, né? Mas é mais ou menos. O melhor pré-treino já foi, que é comer. Agora vou preparar. Nós vamos nadar antes, né? Então, depois da natação, a gente vai pro box. Então, entre a natação e o box, eu vou tomar o pré-treino da GED para dar um up pro workout hoje. Porque o workout de hoje é difícil, meu amigo. É difícil. Então, o que eu tomo todo dia, né? Betalanina, creatina, não pode faltar. Isso aqui, todo dia. Então, eu tomo sempre antes de ir pro treino e à noite também. E além disso, toda vez que eu vou fazer uma sessão de treino que exige um pouco mais, eu tomo pré-treino também. Vou deixar pronto. Ah, e uma coisa que eu tenho levado. Tenho tomado bastante nessa preparação. Ó, tô tomando desse líquido IV. Então sempre intra-treino ou entre uma sessão e outra. Principalmente agora nadando bastante. Eu tô nadando, tô correndo cerca de 45 a 50, igual eu falei. Então eu tô correndo 4 vezes na semana. Então sempre é bom ficar tomando isso aqui. Eu tenho me sentindo mais inteiro. Então vou levar para tomar depois da natação. E caso precise, vou levar um gelzinho da Vinci. Se você está em alta performance todos os dias, o tempo todo, a longo prazo, você vê que realmente não existiu uma alta performance mesmo. Não existiu grandes ganhos. E aí, principalmente depois que eu comecei com a psicóloga,
ela me ensinou muito essa parte de fases, né? Então, esse ano eu trabalhei muito bem essas fases, que foi a fase do início do ano até... Vinha uma construção ali desde o final do ano, então no início do ano a gente começou o foco maior para a Copa Sul. Então, do início até a Copa Sul foi um foco, e aí a gente fez aquele bloco de foco. Quando acaba a Copa Sul, tinha duas coisas na minha mente. Então, o foco é dar o máximo, ser o melhor na Copa Sul possível e conquistar a vaga. Conquistei a vaga, ia manter aquele foco para o Games. Não conquistei a vaga, e tem um fator que quebra a sua performance, né? Então, o auge foi ali. O auge não vai ser no Games, o auge foi ali. Então, encerrou uma temporada de classificação para o Games, junto com um pouquinho de tristeza, né? Por mais que eu rezo muito, acredito muito em todo o processo, depois que acaba a Copa Sul, eu fiquei em primeiro até o último dia. No último dia eu perdi a liderança. Então, existe um tempo ali para você processar. Então, eu fiquei triste durante uns dias, e aí eu consegui mudar esse foco total nas competições para, calma, deixa eu descansar um pouco, respirar, digerir, porque se na segunda-feira após Copa Sul eu já começasse TCB, agora é TCB, vamos para cima, lá de maio até agora eu não teria evoluído nada, sabe? Eu não teria dado essa pausa, não teria digerido, melhorado. Como eu dei a pausa de um mês, não parei de treinar hora nenhuma, né? Mas mentalmente eu dei essa pausa, comi mais, me diverti um pouco mais com minha esposa, viajamos. Então, a gente troca o ciclo. Aí, logo depois, início de junho, começamos o foco para o TCB. Aí, beleza, o foco é melhorar a cada dia. E agora que começamos agosto, já tem que começar aquela mudança de chave na cabeça, né? Tipo, agora não é só melhorar a cada dia. Agora você já tem que começar a entrar com a cabeça mais de competição. Então, começando a se preparar, começando a saber que em breve você vai colocar o corpo à prova dentro de uma competição que é a nível maior, de nível nacional. Então você começa a processar essas coisas para que você consiga chegar lá mais inteiro fisicamente e mentalmente tranquilo. Essa vontade de ganhar tá entalada desde 2019, né? 2019 foi o primeiro ano que eu fui pódio no TCB. E eu fiquei em segundo. Mas aquele ano eu fiquei bem tranquilo. Todos os anos que eu fui pódio e não fui campeão, eu fiquei tranquilo em relação à performance dos outros, que é isso mesmo, né? Os outros foram melhores. Mas 2019 não tinha como bater o Kaique. O Kaique foi o campeão daquele ano. Ele estava num final de semana absurdo, ele estava num ano absurdo, ele foi realmente muito bem. Então, assim, ele entrou na última prova já campeão. Aí, 2020 foi a pandemia, 2021 eu fiquei em segundo de novo. Aí perdi pro Vi Caetano, só que foi um ano onde eu cheguei a sentir o gostinho que nós ficamos bem próximos. No último dia eu ganhei acho que 2 ou 3 provas, me aproximei muito, foi quase. Aí 2022 não estava pensando em ser campeão, foi o ano que eu me classifiquei pro Games, mas aí a gente não ia pro TCB, mas já estava classificado. E aí veio a notícia 2 semanas antes do TCB, eu tinha declinado a minha vaga do TCB, aí veio a notícia da não ida pro Games, o lance todo do doping, aí eu fiquei muito mal, aí fui participar do TCB, só que de um jeito totalmente broxante, e aí fui muito mal, me performei muito mal, fiquei em 4º lugar, não tô falando que 4º lugar é ruim, né, mas perto do que eu poderia entregar, fui muito desanimado nas provas. E aí 2023, o 23 foi bem legal, foi uma puta disputa, o pódio foi Anderão em primeiro, eu em segundo, Henrique em terceiro, todos os 3 tinham chance de ganhar, foi uma briga bem boa.
Então, 3 vices. Aí eu falei, putz, 24 vai rolar, tô muito preparado. Aí tava líder e aconteceu aquilo, mas de qualquer modo, mesmo eu não machucando, poderia acontecer. O Henrique foi campeão nesse ano, ele poderia ter me passado tranquilo, que ele tava muito bem também. Mas fica esse jeito aí entalado, né? Só que ao mesmo tempo, eu não fico pensando nisso. Tipo, eu não tô me preparando pro TCB, é lógico. Toda competição que eu vou, eu quero ganhar e eu quero ser campeão. Esse é o único pensamento dentro da competição. Não quero ficar satisfeito com outras colocações. Mas hoje eu evolui muito, tanto a mente com a psicóloga, mas também pela experiência, né? De todos esses anos. De conseguir me preparar sem pensar nisso. Então eu não fico pensando lá na competição. Por mais que eu fique pensando nisso que eu falei de entrar no clima competitivo, eu não fico realmente pensando lá naquele dia e também não penso em ganhar. Eu penso em dar o meu melhor. Só que ao mesmo modo, a hora de cobrar é agora, sabe? Durante a competição, antes eu me cobrava menos no treino, apesar de treinar bem, e cobrava mais na competição. Chegava na competição, tem que ganhar, tem que ganhar. Hoje não, hoje durante o treino, então hoje vocês vão ver no workout. Cara, se eu bobear alguma coisa, ou se eu achar que eu não dei meu máximo, ou se eu achar que no workout de hoje, do treino, eu treinei mal, ou eu fiquei meio com preguiça, aí sim eu fico bravo, sabe? Porque eu acho que agora é que você é campeão, sabe? E aí, meu? Bem, você? Fala assim, São! Matamos o primeiro treino, que é natação, agora a gente chegou no box. Bom, agora é a parte mais importante do dia, porque é um workout bem duro, então é um workout que vai preparar a gente bem. Preparar para o TCB é um pouco diferente de preparar para outras competições. Esses últimos anos tem mudado um pouco o estilo de prova, mas antigamente era uma preparação um pouco mais dolorida. Então você tinha muita força, workouts mais duros de strongman, muito barbell. Hoje você já tem uma coisa mais ampla, né? Então muitas valências são cobradas ao longo do final de semana. Então agora é um workout onde nós vamos pegar uma parte mais longa, geralmente tem tido workouts longos. Ao mesmo tempo a gente pega muito RML, né? A parte de resistência muscular. Ao longo dos anos, eu acho que eu fui aprendendo mais a como lidar com a preparação para o TCB. O primeiro ano meu no TCB foi 2017. Então, eu passei na seletiva de susto. Eu queria ir na seletiva para me testar. Eu ainda não era um atleta profissional, não treinava como um atleta que me dedicava àquilo. Eu estava saindo, me aposentando na época do karatê, treinava o crossfit meio que para ganhos físicos. Estava meio que transferindo e estava gostando mais de treinar. Então, virei e falei, vou treinar mais, vou treinar cerca de 2, 3 horas por dia, que naquela época era muito para mim, e ver como vai ser na seletiva. E acabei passando. E aí fui para o meu primeiro ano de TCB, mas eu apanhei uma quantidade que foi coisa de louco. Então eu fui aprendendo o que fazer. Então, aprendi novos movimentos. Então, no primeiro ano eu fiquei em 44º. 2018 foi meu segundo ano, e aí eu aprendi a me preparar mais, a me dedicar mais tempo de qualidade. Então, o segundo ano foi 2018, como eu me dediquei mais, acabei dando um salto grande, não só nos movimentos, mas também na minha dedicação. Eu me dedicava muito pouco em 2017. 2017 para 2018, eu já comecei a treinar muito, a ser melhor orientado pelo meu treinador da época, que era o Adelon Mota, e comecei a me dedicar de fato mesmo. Então, treinar de uma maneira para melhorar. Isso foi um salto muito grande. Em 2018 eu fiquei 17, 44º, 18 fiquei em quinto. Por que é legal esses 2 primeiros anos? Porque foram os 2 primeiros anos que eu mais penei assim, para me preparar, porque eu não sabia tão bem como me preparar. Não estava descobrindo muito ali como era aquela época. E logo depois eu já comecei a me preparar melhor. Então, em 2019 eu já estava largando tudo para viver só do esporte. Então, as coisas começaram a ficar não mais fáceis, mas mais direcionadas. Lá em 17, todo mundo viu o TCB como uma grande conquista aqui no Brasil. Não existia tanto isso igual hoje. Hoje todo mundo visa os campeonatos internacionais.
Lá onde tudo era mato, o TCB era o grande sonho de todo mundo. Então, eu ia para o TCB, porque eu fiquei em 44º, eu fazia as primeiras baterias, ia para a arquibancada assistir as baterias finais, onde tinham caras lá que eram meus ídolos na época. 2019 para frente já fez um outro marco. Como eu tinha sido pódio no TCB, eu já comecei a ter outras visões. Então, gostaria de ser um atleta internacional, de começar a tentar a evoluir a ponto de conseguir ir para o Games. Só que sempre a vontade de participar do TCB existiu. Então, eu sempre participei, sempre fiz as seletivas, sempre fui para os TCBs e nunca aconteceu de eu ser campeão, né? Então, eu tenho 3 pódios no TCB. Então, eu tenho uma trajetória de uma certa consistência nas finais de TCB, mas nunca veio o primeiro lugar. Então, para o 8º ano que eu estou indo para a final, completando quase 10 anos desse campeonato que é super importante, eu acho que tem sido agora a minha melhor preparação até então para conseguir de fato ter o campeonato. Enfim. Ó, no início do vídeo eu falei, né? Eu perguntei, será que vai ser o Last Dance? Eu ainda não sei, tá? Tomara que sim, viu? Porque eu comecei esse ano imaginando que esse seria meu último ano, tá? No Elite, meu último ano como atleta profissional, eu já comecei a desacelerar, não os treinos, mas as viagens. Então esse ano foi um ano que eu viajei muito menos, foi um ano que eu competi muito menos. Tenho começado a dar mais atenção para dentro de casa, para organizar minhas coisas dentro de casa, para organizar como vai ser a minha vida pós-esporte. Então eu falei, ó, esse ano vai ser meu último ano. E aí comecei a me preparar bem. Quando começou as coisas darem certo na Copa Sul, eu já comecei a pensar, pô, vai ser o melhor último ano possível, né? Então, vai dar certo, vai pro Games. Aí eu já coloquei na cabeça, eu indo pro Games, aposento, foi uma grande realização, só que acabou dando errado, né? Nós sabemos que são planos de Deus, mas ao mesmo tempo, eu conversei com o Ramires e deu aquele gostinho de que, cara, a gente ainda está no páreo, nós ainda conseguimos treinar bem, competir bem. Então, quem sabe ano que vem a gente consegue fazer um bom ano, um bom ano de Copa Sul. Então, quais começaram a ser meus pensamentos? Vou me dedicar tudo para o TCB agora. E logo depois do TCB, a minha cabeça será totalmente voltada para a Copa Sul. Então, eu acredito que esse é meu último TCB na Elite, que aí a cabeça vai toda para a Copa Sul e depois de Copa Sul eu já vou começar a encaminhar ali para a aposentadoria. O que quer dizer aposentadoria, né? Eu não vai acabar a Copa Sul e eu vou encerrar, pronto. Não, até porque eu gostaria de ir no Games, né? Então a Copa Sul vai ser para classificação. Então me dedicar tudo para, se Deus quiser, conseguir no Games, mas não é um fim, né? Eu ainda vou prolongar um pouquinho os treinos ali a nível Elite, para que eu ainda consiga competir um campeonato ou outro, ainda fazer a temporada inteira. Então, ano que vem vai ser o último ano que eu me dedico como um atleta profissional. Então, pode ser que eu ainda vá no TCB do ano que vem, mas se Deus quiser, o foco total em TCB agora, foco Copa Sul, Games, e aí a gente talvez vá no Copa, deixa para ir no TCB, se tudo der certo, né? A gente deixa para ir no TCB Master, para já começar a encaminhar as coisas, para ir deixando o Elite um pouco mais de lado, focar mais nas marcas, focar mais nas redes sociais, nas empresas. Estamos preparando para isso, para ser o Last Dance do TCB Elite. Bom, então vamos para o treino de agora, que vai ser o Lazar, o tributo ao Lazar, né? O atleta que morreu no CrossFit Games em 2024. Logo depois eles fizeram, esse workout não é nosso, eles fizeram esse workout em memória do Lazar. É um workout bem legal, com exercícios que ele gosta, estilos de prova que ele gosta. Então, nós fizemos ele em 2024, logo depois que eles lançaram. 2025 fizemos mais ou menos na mesma época e 2026 agora também na mesma época. Então, o Games naquele ano foi no início de agosto. Então, a gente tem feito como para comparação também. Então, nós temos o leaderboard lá na planilha de 2024, 2025 e 2026. O workout é o seguinte, nós temos 3 rounds de 30 cal de remo e 10 bar muscle up. E aí você acabou essa parte, você descansa 3 minutos, você entra em 3 rounds de 30 cal de remo e 15 strict HSPU. Acabou, 3 minutos de descanso
E aí você entra para 3 rounds de 10 bar muscle up e 15 strict HSPU. Então, a primeira parte, remo com bar muscle up. Segunda parte, remo com strict. Terceira parte, bar muscle up com strict. Certo? Por que esse workout é muito difícil? Porque, primeiro, ele é longo. Então, já é difícil manter o ritmo dele depois por muito tempo. Mesmo que exista o intervalo de 3 minutos, o tempo de trabalho em cada parte é muito maior que o intervalo. Então, o intervalo não chega nem perto de ser 1 para 1. Então, você não se recupera tão bem. Além disso, em 3 minutos você não recupera a parte que dói nesse workout, que é antebraço, ombro, peito, trapézio. Além disso, essas partes que são cobradas, você tem o cardio muito aumentado, por causa de ergômetro, rounds rápidos. Então é uma combinação muito boa. Então você tem que tomar cuidado. A dica que eu dou aqui é o seguinte: se você é uma pessoa que não tem consistência nos ginásticos ainda, principalmente bar muscle up, diminua o ritmo no remo e já quebre desde o início o bar muscle up. Se você é um RX, já gosta de bar muscle up, tem bastante volume de bar muscle up, você pode diminuir um pouco o ritmo do remo e fazer os bar muscle ups unbroken. E se você está no nível elite, não tem muita saída, né? Você vai fazer os bar muscle up unbroken e aí o remo você tem que tentar não diminuir. O que eu acho que é não diminuir? Um bom pace de remo. Eu acho que é ali no 1250, 1300. Se você conseguir manter cada round de 1250, 1300 cal por hora, é um bom pace. Sai do remo e faz os bar muscle up unbroken. Ah, Pedro, eu sou elite, mas meu forte são outros movimentos. Então aqui você tem que cadenciar um pouco. Eu sou mais a favor de você cadenciar o remo e mandar o bar muscle up unbroken do que você ir forte no remo e quebrar o bar muscle up. A quebra do bar muscle up ela é longa, né? Você tem que descer da barra. Então é melhor você cadenciar o remo. Se não tiver como, tiver que quebrar, aí tudo bem, não teve como. Agora, a segunda parte, strict HSPU. Esse é muito mais... tem gente que tem bastante volume, ok, e tem gente que tem muita dificuldade. Então, essas pessoas que têm dificuldade, como é uma empurrada e o remo é uma puxada, eu dou a dica de você forçar o remo. Força o remo e quebra o strict, tá? Ah, eu sou ruim de strict, então eu não vou forçar o remo. Cara, você vai atrasar seu workout, porque o remo e o strict não tem muito a ver. Então, quando você vai devagar no remo, vai no strict, você vai ter que quebrar do mesmo jeito, entende? Então, vai forte no remo e quebra o strict. Tá? E agora o maior desafio do workout, que é a última parte. A última parte é bar muscle up e strict. Essa é muito difícil, porque o bar muscle up, por mais que você tenha que puxar, lá em cima você trava muito, principalmente ombro, trapézio, e você virar de cabeça para baixo, você pega muito essa parte também, né? Então, a última parte é a mais difícil, até para quem tem habilidade nesses movimentos. Para score, eu acredito que sub-28 já é RX, então é um bom resultado. Se você busca um bom resultado elite, sub-25. Então, pensa bem, já é um bom resultado elite. Não quer dizer que só sub-25 é elite, não. Existem elites que vão mandar mal nesse óleo. Mas sub-25 você pode ficar bem feliz. E um resultado ousado é sub-24. É o que eu quero buscar hoje. Vamos ver se a gente consegue. Vou acabar de aquecer e a gente vai começar.
Making them bounce, lean and drop, making them bounce. Making them bounce. Making them bounce, lean and drop, making them bounce. Making them bounce. Tributo ao Lazar finalizado mais um ano. O primeiro ano eu não fiz, 2024. O pessoal da família fez, eu não fiz, eu tava pro Fitland quando o Ramires passou. Ano passado eu fiz e não anotei meu tempo lá. Eu lembro que eu fiz na casa do 23. Eu não lembro se foi 23 alto ou 23 baixo. Eu acredito que foi ali, 23 e 40, mais ou menos. Então a minha meta era bater esse tempo hoje. Foi bem difícil, porque principalmente aqui, estou com bastante dor tardia do game over de terça. Mas, como eu disse, isso é bom para treinar para o TCB. Então, tentei encarar como se eu estivesse num sábado cansado do TCB. Foi bem bom. Ai, agora a perna está até pesando. E o maior desafio do workout é o último round. Principalmente para quem tem consistência. Porque para quem não tem consistência, o desafio vai ser o workout inteiro, né? Mas para quem tem consistência, tanto no bar muscle up quanto no strict, remar forte e fazer esses movimentos te faz empedrar um pouco mais. E aí você chega no último, principalmente com tríceps, pesando muito. Então, por exemplo, eu fiz os 10 bar muscle up unbroken no primeiro round da última parte. Foi tranquilo, só que eu já cheguei para cá, eu já tava... Foi tranquilo porque assim, dava para fazer, mas o tríceps estava pesado. Na hora que eu cheguei pro strict, já foi difícil. Aí eu quebrei 9,6. O segundo round deu para fazer unbroken lá, mas já tendo que jogar muita perna. Eu já não tava conseguindo fazer a extensão do bar muscle up só no braço. Tava tendo que jogar muita perna, porque eu já tava com o braço fadigado. Chegou aqui, tive que quebrar mais vezes. Nem lembro como foram minhas quebras, mas eu quebrei umas 2 vezes. 6, 5, 4, eu acho. O último foi emoção. Aí eu fiz 6, 4 lá. Quando eu cheguei aqui, achei que dava pra tocar, né? Só que, nossa, demorou demais. Fiz 4, 3, 2. Aí eu acho que eu acho que eu falhei o outro. Algum eu falhei aqui. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que descansar um pouco mais. Aí eu fiquei olhando pro relógio, tentando tomar conta pra não pegar o 23. Vou conferir o tempo, mas eu acho que foi 22 e 51 o tempo total. Depois eu vou escrever lá no grupo qual foi. Mas eu acho que foi isso. Aqui na descrição vai estar também. Então é isso. Odd finalizado. Difícil, hein? Difícil. Quanto que você fez? Comenta aqui. Coloca aqui nos comentários quanto você fez esse Lazar. Se você já fez nos outros anos ou se você está fazendo agora. E se você nunca fez, não está fazendo agora, não faz Hércules, se desafie aí. Faça logo. Faça logo! Então fechou, galera. Valeu demais por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Valeu por acompanhar a trajetória nesse último ano de TCB. Hoje foi um dia bem produtivo, natação, cesta da açaí. Então espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pegado a referência aí no workout. Espero que vocês comecem a acompanhar os próximos vídeos que nós lançaremos também até o TCB final. Lá vai ter vlog e torçam por mim. Obrigado, tá? Por torcer sempre, por sempre acompanhar. Obrigado por você que está na planilha, sempre trocando resultados. Isso é muito importante para que a gente evolua juntos. E você ainda que não está na planilha, aqui na descrição vai ter o link lá do site, link do contato, para que você consiga entrar em contato conosco e começar a fazer parte do time que mais cresce no Brasil, meu amigo. Você está perdendo tempo. Vem trocar resultado lá no grupo, a gente coloca os nossos resultados todos os dias. Isso é a maior evolução que a gente possa ter. Porque todo mundo se cobra, todo mundo puxa um ao outro, né? Então estou muito feliz de fazer esse conteúdo, muito feliz de mais um treino em busca do título do TCB no Last Dance. Bora pra cima! Deixa seu like, hein?